Alô, alô, cheguei, sou eu, o Paulinho Boa Pessoa. Pois é, essa figura aqui que vocês estão vendo, essa figura é o Paulinho Boa Pessoa. Mas que prazer, que honra poder conversar com você que está acompanhando o nosso canal. Posso te pedir uma coisa de cara, assim? Por favor, se inscreva no canal. Ô Paulinho, mas eu já me inscrevi, seu Paulinho. Não tem importância se você já se inscreveu. Assuma um compromisso comigo de que você vai pedir para mais uma pessoa também se inscrever. Uma parente sua, uma prima, uma cunhada, uma amiga, a vizinha da frente, a vizinha dos fundos, a vizinha da direita, a vizinha da esquerda. Quero todo mundo que se inscreva aqui no canal. E outra coisa importante que eu quero pedir também, que você curta, dê o seu joinha. Como você conhece já a qualidade do nosso canal, é muito importante que você até antecipe o teu joinha, porque isso tudo faz com que o YouTube valorize o nosso canal. E é óbvio que isso é importante, porque a nossa história vai chegar para um número muito maior de pessoas. Ô Paulinho, e esse WhatsApp que você publica assim na thumbnail, na capinha do vídeo? Que WhatsApp é esse? É do contato que você pode fazer com o nosso canal, né? Você pode fazer o contato, você pode mandar um beijo, pode mandar um alô. E até, se quiser e puder, mande também a sua doação, porque esse WhatsApp também é a nossa chave Pix aqui do canal, tá certo? Participe, contribua, colabore da melhor maneira que lhe convier. Mas a história é tão linda, tá tão linda. Sabe aquele pudim de vó? Aquela delícia do pudim de vó? É sobre essa delícia que eu quero falar hoje. E a beleza dessa história, que me toca assim profundamente o coração. Confesso, eu vou chorar de verdade hoje aqui no canal. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a nossa história aqui no canal acabou de começar. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa. Tudo bem, Paulinho? Olha, hoje eu quero te contar uma história, a minha história, que é profundamente tocante, mas há uma manchete com a qual eu gostaria de abrir a história de hoje. O pudim da minha avó. Não havia, não há, e para mim não haverá pudim melhor do que o da vó Verônica. A gente não falava vó Verônica, era vó Vero. Vó Vero, a família sabia vó Vero. Ai, que saudade, ai, que vontade que eu tô de comer o pudim da vó Vero. A vó Vero, saudade ou vontade que eu tenho. Então a manchete que eu quero dar é: você que ouvir essa história, e ela é linda, você vai gostar, mas principalmente gostará aquela pessoa que tem dúvida como fazer um pudim perfeito. Se você seguir as dicas da minha avó, porque eu anotava tudo, tá? Como fã incondicional da vó Vero, eu anotava tudo, tá tudo aqui anotadinho. Eu vou passar para você hoje as dicas da vó Vero para o pudim perfeito, sem furinhos. A vovó dizia que pudim de verdade não pode ter furinho. Aí é uma questão de gosto, mas eu digo uma coisa, era o pudim mais gostoso desse mundo. Posso começar, seu Paulinho? Então, começou. Domingo sempre foi o dia de reunir a família na casa da vó Vero, vó Verônica. Vó Vero, que amor de pessoa, era sagrado.
um ritual da família desde que eu me entendo por gente. O único lugar onde todos pareciam se esquecer do mundo lá fora, dos boletos, dos desentendimentos, das dores escondidas que ninguém conseguia curar durante a semana. Vamos para a casa da avó Vero. A casa da avó era esse espaço mágico, onde o cheiro de comida boa invadia a alma e o riso das crianças ecoava pelas paredes antigas como um eco de felicidade pura. Aquela casa com sua mobília antiga, janelas de madeira que rangiam com o vento, era mais que abrigo. Era um refúgio de memória e de afeto. As fotografias em preto e branco nas paredes, o relógio de pêndulo que nunca marcava a hora certa. Deixa aí, dizia a vó Vero. Relógio não é para marcar a hora exata. Para que é então, vó? Relógio é para enfeitar. E ficava aquele pêndulo, aquele relógio bonito na sala da avó. Mas aquele relógio marcava para mim a hora certa, da felicidade que ela está na casa dela. O crochê cobria os braços do sofá, tudo feito pela vovó. Porque tudo ali tinha alma. Cada canto parecia carregar um segredo da família, um sussurro do passado, um retrato esquecido, uma lembrança costurada nas cortinas floridas que a vovó mesma fazia, tinha feito já há muito tempo. E naquele domingo tudo estava perfeito. Ou quase. Meu nome é Mirella e eu sou a mais velha neta da Dona Vero. O pessoal dizia, uma é puxa-saco da outra. Sua primogênita. A primeira neta dela. Tudo que a avó falava, eu considerava importante, eu anotava. Lembro-me perfeitamente do céu naquela manhã clara, mas com algumas nuvens pesadas no horizonte. Não eram nuvens ameaçadoras, mas pareciam flutuar devagar, como se hesitassem em chegar. Uma brisa estranha soprava, e era aquela brisa que arrepiava a gente, sabe? Não estava fazendo frio, mas a brisa, o vento, sim, era frio. Eu ainda meio sonolenta, olhei pela janela do meu quarto e senti um calafrio que eu não conseguia explicar. Era como se o dia tivesse algo a dizer, mas não soubesse nem por onde começar. Foi quando eu escutei a voz da mamãe me chamando lá da cozinha, com mais pressa do que o habitual. Mirella, ajuda, vem cá, ajuda a carregar as coisas pro carro. Tua avó pediu que a gente levasse um pouquinho mais da farinha, do leite condensado, que parece que o dela não está completo. E ainda meio grogue. Eu esfreguei os olhos e respondi com um sorriso se formando. É mesmo, é dia do pudim da vovó. Vai, ela confirmou. Vai, corre, me ajuda aqui. Pois é. O pudim da minha avó era diferente. Sorri mais largo, o pudim da vovó era quase um símbolo da nossa infância. Tinha gosto de abraço, de colo, de tempo bom, de quintal molhado depois da chuva. Cada colherada era como um retorno a um lugar seguro onde a gente podia ser criança de novo. Era doce, mas não era enjoativo. Era macio, mas firme. Um equilíbrio tão perfeito que poderia ser mágico. Nunca nem por um segundo imaginei que aquele mesmo pudim, justo ele... Bom, já eu conto para vocês. Mas antes, o que eu anotei da vovó sobre o pudim? Senta aí, Mirella. Você diz que é fã do meu pudim. Vó, não é que eu sou fã, é que o teu pudim é o melhor do mundo. Então anota as dicas importantes da avó. Pode falar, vó Vera. Pudim, quem for fazer não pode ter pressa.
Ah, eu quero fazer uma receitinha rápida, um doce rápido, eu vou fazer um pudim. Errado. Pudim exige paciência. Calma. A começar da mistura dos ingredientes. O ovo não pode ser batido. O ovo a gente vai mexendo aos pouquinhos, bem devagarzinho, para que não se formem bolhas, porque as bolhas vão causar aqueles furinhos no pudim. Então é mexer devagarzinho, bem devagarzinho. Se você não quiser mesmo correr o risco de ter nenhum furinho, você tem que mexer bem devagarzinho. Tem muita gente que se preocupa que se o pudim vai cheirar ovo. Você já sentiu o cheiro de ovo no meu pudim? Hein, Mirella? Não, vó. Não, eu nunca senti. Então é pegar assim uma pitadinha, tá vendo aqui? Bem pequenininha de baunilha. Uma pitadinha pequenininha de baunilha. Você dá uma jogadinha assim, dá uma disfarçada. Não vai cheirar ovo de jeito nenhum. E tem um detalhe. É preciso ter tempo. Porque os ingredientes têm que ser misturados com a mão. A avó lavou a mão, viu? Muito bem lavada. Eu sei, vó. Eu sei o quanto a senhora é caprichosa. Eu sei disso. Aí mistura com as mãos. Depois de feita a mistura, a gente vai deixar a massa do pudim descansar. Esse é o segredo. Tá vendo aqui, ó? Tem uma bolinha aqui, ó. Ó que eu mexi devagarzinho, hein? Bem devagarzinho. Mas tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Isso não pode. Não pode. Se você deixar descansar a massa, essa bolinha vai desaparecer. Aí, ó. Desapareceu, porque ficou descansando. Precisa ter tempo, Mirella. Pudim pra fazer precisa ter tempo. Não é assim de qualquer jeito que vai fazer um pudim. É uma arte fazer um pudim. É por isso que você fala que meu pudim é o melhor pudim do mundo. É o pudim perfeito. Agora, feito isso, ó. Observou? Tem... Eu como mexi bem devagarzinho, eu não bato o ovo de jeito nenhum para que não se formem as bolhas. Tem um pedacinho ou outro do ovo que escapa, tá vendo? Ó, pedacinho miudinho. Ah. Então, quando eu for colocar na forma o pudim, eu vou passar pela peneira para não ter risco de ficar nenhum titico, nenhum pedacinho do ovo. E anota aí, Mirella, isso é importante. Eu tô anotando, eu tô marcando tudo aqui. A receita do pudim perfeito. Isso mesmo. Agora vamos fazer a calda, o caramelo. Aqui tá o segredo do pudim, Mirella. É mesmo? O segredo é não deixar em hipótese alguma, o açúcar queimar. Você vai fazer o caramelo? Ó, tem que estar muito atenta e mexendo esse açúcar bem devagarzinho na panela. Eu gosto de panela assim um pouquinho mais alta a lateral, que é para não ter o risco de cair absolutamente nada no fogão, tá vendo? Eu gosto da calda, você sabe, clarinha. E se amargar um pouquinho, estragou, acabou o pudim. Acabou o pudim, não pode amargar. Então tem que ter calma. Não é receitinha para fazer doce rápido. Pudim não, é paciência. E você não sabe o quanto que a avó, nessa hora, lembra da vida dela, das coisas passadas, quando eu tô fazendo aqui o pudim e preparando essa calda. Vai mexendo devagarzinho, não deixa o açúcar queimar em hipótese alguma. Depois que a calda ficou pronta, bom, primeiro agora, do jeito que ela tá, assim, quentinha, quente mesmo, nós vamos untar a forma que eu vou fazer o pudim com a calda. Ó, eu jogo a calda não em qualquer lugar da forma, hein? Primeiro no cone, é sobre o cone. Você sabe que o alumínio ele retém o calor, né? Então cuidar para não queimar quando você for pegar, porque tem que ser com a calda quente.
Então você joga a calda quente no cone da forma. Todo mundo sabe que a forma de pudim tem aquele cone no meio. Você joga ali sobre o cone, vai se espalhando na lateral. Depois você, com um jogo bem lento, parecendo uma dança, você vai balançando assim a forma devagarzinho, até que as laterais, e não apenas o cone, fique todo untado com a calda, que tá quente. Cuidado para não queimar a mão. A mão da avó já tá acostumada, habituada. A mão da avó já não sente essas coisas. Mas a sua mão, que é mão de menina, cuidado. Use luva, use bastante pano de prato. Ó, aqui é que tá o segredo. Você viu a avó? Fez direitinho. Ó, toda a lateral da forma tá untada pela nossa calda. Então agora que vem o segredo. Isso aqui tá quente. Se você colocar a massa do pudim aqui, estragou o pudim. Aí que muita gente erra. Se colocar o pudim do jeito que tá aqui, com essa calda quente, porque o alumínio retém o calor, acabou o pudim, estragou o pudim. Então você tem que deixar esfriar. Eu deixo assim aqui em cima da pia, com muito cuidado, não abre torneira nem nada para não espirrar água, hein? Deixa ali em cima da pia, deixa esfriar. Depois que esfria, aí isso vai demorar uns 10 minutos, 12, 15 até. Aí você vai na massa. Aí você dá uma olhadinha para ver se ficou algum restoinho de ovo. Aquele pedaço, porque você sabe que a gente não bate o ovo, é devagarzinho que mexe. Misturei as coisas, inclusive, com as mãos. Aí você tiver alguma coisinha que você vê assim, você coa na peneira. E aí, no que tiver coando na peneira, já vai colocando a massa na forma do pudim. Pronto. Aí prepara um pouquinho da água. A água fervendo já para o banho-maria, você coloca na forma. Coloca no forno, naquela parte de cima do forno. Por quê? Porque o forno não pode borbulhar a massa. Você entendeu? Ele tem que assar. O forno tem que assar. Mas se borbulhar a massa, acabou o pudim de novo. Ele vai ficar cheio de furinho. Todo o sacrifício que você teve, tudo aquilo que você se dedicou, você estraga às vezes se colocar o pudim muito perto do fogo do forno. Então em cima. Não deixa a massa borbulhar no forno. É o segredo. Vó, mas quanta ciência para fazer um pudim? Você não quer o melhor pudim do mundo? Você não quer o pudim perfeito? Aí você deixa o tempo de assadura e você tira o pudim do forno como eu vou tirar esse aqui. Olha a cor. Olha que beleza. Tô desenformando e você pode ter certeza. Aqui está o melhor pudim do mundo. A receita é importante, mas todas essas dicas... Você anotou tudo aí, Mirella? Anotei, vó. Tudo isso, se você fizer, é o melhor pudim do mundo. É o pudim da vó Vero. Ô, vó Vero. Obrigada, vó. Que amor que a senhora tem ao fazer essas coisas. Então, a grande lição é: pudim não pode ser feito na pressa, é com calma. Aí você vai ter lembrança também do teu namorado, da tua música. Pudim, enquanto você faz, você pensa na vida. Você pensa em tudo que já passou na tua vida. Anotei tudo. Tá tudo anotado. Dicas da minha querida avó, amada avó Vero. Mas naquele dia, naquele domingo, nós chegamos na casa da vó Vero pelas 11 horas da manhã. A casa já estava viva, pulsando com aquele som alegre de domingo que só existe na avó
na casa da vó Vero. Barulho de panela batendo, vozes altas se sobrepondo, o rádio dela antigo ligado num volume baixinho como ela gostava. As crianças que já corriam descalças pelo chão de cerâmica gelada e os pés sujos de terra no quintal. O riso ecoando pelos corredores como música. Meus irmãos e primos gritavam nomes um dos outros como se não vissem há tanto tempo, há tantos anos. Era uma semana só que não se viam. Mesmo que tivesse se encontrado no dia anterior, era assim. Vó Vero, vó Verônica, seu avental florido, já meio cadido assim pelo tempo, os cabelos presos num coque, um coque frouxo que sempre parecia prestes a desmoronar. Ria alto enquanto tentava em vão controlar a bagunça. Mexia feijão na panela com a velha colher de pau. Ah, outra dica da avó. Colher de pau para salgado é uma e colher de pau para mexer o pudim, o doce, a calda, era outra. Porque a avó dizia que qualquer coisinha pega o cheiro do alho no pau da colher. E se você colocar aquele cheiro de alho no pau da colher, vai passar para a calda do pudim. Mas passa, avó, passa. Não, aqui a colher de pau, um é para doce e a outra é para salgado. Dica da avó, anota aí. Mirela, ela me chamou, a voz firme, mas doce, com aquele brilho no olhar que só vó é que tem. Vai lá no armário da despensa, pega a travessa branca. Aquele meu pudim hoje vai ficar muito especial. Fui quase correndo. Naquela casa, os pedidos de vó eram ordens sagradas. Não havia um neto que desobedecesse. Foi assim a nossa educação. E um foi passando para o outro. Especialmente eu, que tinha que ser o exemplo. Eu era a mais velha de todas. Os móveis de madeira escura que rangiam quando a gente passava. Dava assim um ar antigo, quase de um filme aquela casa. O cheiro de ervas secas penduradas sobre o fogão, se misturando com panelas de cobre que refletiam a luz do sol que entrava ali pela janela, fazendo tudo parecer mais quente, mais vivo. E vi quando ela começou a preparar, com tanto carinho e amor, aquele pudim. Todo mundo sai da cozinha, só fica a Mirela que está aprendendo, só. E aí ela fez tudo. Tudo conforme eu já narrei para vocês. Ficou pronta a comida, uma delícia. Aquele franguinho cozidinho no molho, com aquele arroz que ela fazia, aquele feijão. A salada dela tinha alface, tinha tomate e tinha palmito. Ah, que delícia, que almoço gostoso. E depois do almoço, a sobremesa do pudim perfeito. O almoço correu animado, risos altos, conversas cruzadas, pratos se batendo, garfos tilintando nas louças antigas, gente puxando o assunto com a boca cheia, interrompendo uns aos outros com histórias de trabalho, escola da vida. O pudim estava ainda no forno. Ela gostava de servir o pudim assim, sabe? Fresco, lentamente no banho-maria, como devia ser. A tia Silvana falava das obras intermináveis da casa dela já faz 3 meses e os pedreiros ainda nem colocaram o piso. Ô, gente enrolada, meu Deus do céu! Enquanto meu pai reclamava do barulho da vizinhança, como sempre fazia. Ah, eu não suporto mais aqueles meninos, eles tocam música muito alto. Ah, eu vou reclamar lá com o pai deles. Vai nada, gritava minha mãe. Confusão de família no domingo. Após o almoço, os mais velhos estavam na varanda discutindo política como quem resolve o mundo em volta de xícaras de café. Meus irmãos jogavam bola no quintal com o primo Arthur, de apenas 8 anos, mas já dono de uma energia que não acabava nunca. E lá pelas 3 horas da tarde, a vovó surgiu da cozinha em passos lentos e cuidadosos, carregando a travessa branca,
como quem traz um troféu. O cheiro veio antes dela, invadindo o ambiente, fazendo todos se calarem por um instante. Fiz com mais carinho hoje, disse ela com uma pontinha de orgulho nos olhos, colocando a travessa no centro da mesa. Todos os olhares se voltaram para o pudim. Estava perfeito. Perfeito, na coloração exata, vovó! Perfeito, brilhante, dourado, aquela calda escorrendo preguiçosa pelas laterais, como se o tempo ali derretesse devagar. Tem que ter paciência para fazer o pudim. A luz da tarde entrava pela janela e fazia a calda brilhar com um âmbar líquido. Era o ápice do domingo. A coroação de tudo o que havia de bom na semana. Arthur foi o primeiro a se levantar. Meu primo tinha os olhos arregalados, o sorriso do banguela que estava trocando os dentes e a pressa de quem vive a 1000 por hora. Ô, vó, eu quero um pedaço grande, eu quero grandão, vó, gritou, já puxando a cadeira com força. Nada disso, retrucou Luana, a irmã mais velha, cruzando os braços. Quem sentou primeiro, come primeiro. Não vem não, Arthur. Calma, crianças, disse a vovó, sorrindo com ternura e um pouco de cansaço nos olhos. Pronto, Arthur. Esse pedaço aqui é para você. E ninguém questionava. A avó falou, tá falado. E com todo o carinho do mundo, como só ela sabia fazer, cortou o pedaço maior com a faca de cabo de madeira e entregou na mão dele. Arthur riu. Oh, que pedação, vó! Pegou a colher e enfiou uma colherada generosa na boca. Riu de novo com a boca cheia e os olhinhos brilhando de alegria. E olhou ao redor como quem quisesse dividir aquele momento com o mundo inteiro. Mas então congelou. Foi só um segundo. Um segundo que não parecia nada, mas que ali, naquela cozinha cheia de vida, teve o peso de uma eternidade. Depois ele tossiu. Um engasgo assim quase imperceptível, abafado pelo barulho das conversas e talheres. Mas vovó percebeu. O que foi, Arthur? Tá ruim? Ela perguntou, o sorriso ainda no rosto, mas com um leve tremor na voz. Como se um sino tivesse soado dentro dela. Arthur não respondeu. Tossiu outra vez. E dessa vez tossiu mais forte. O som seco cortou o ar como uma navalha. E de repente os olhinhos do Arthur perderam o brilho. A cor foi mudando no rosto. Vermelho primeiro e depois roxo, roxo escuro, azulado até. Que nenhum de nós jamais esqueceria e esqueceu. O mundo naquele instante parou. Ele está engasgado, gritou a tia Silvana, a voz alta, afiada, atravessando o ambiente como um trovão. Meu tio derrubou a cadeira ao se levantar, correu até o Arthur, pegou-o no colo com os braços tremendo e o virou de cabeça para baixo. Bateu nas costas dele com força, ele mais não sei quantos. 3, 4 vezes batendo nada, nenhum som, nenhum suspiro. Apenas o silêncio mais cruel que já senti. Arthur estava parado, a boca aberta numa tentativa desesperada de puxar o ar, os olhos arregalados, fixos, cheios de terror, o desespero estampado no rostinho que instantes antes estava iluminado de felicidade. Ele não consegue respirar! Ele não está conseguindo respirar! O pai dele gritou. Liga pro SAMU! Liga pro SAMU! Quem urrou assim foi meu pai, tão alto que parecia tentar romper o tempo, acelerar o socorro com a força da voz.
Eu congelada, eu não consegui mexer um músculo. Era como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. O ar ficou pesado, rarefeito, o som ao redor ficou abafado, como se o mundo estivesse debaixo d'água. O telefone sendo discado, o choro das crianças, os gritos, tudo parecia distante como um sonho ruim. Minha mãe, enfermeira há mais de 20 anos, correu para ele, correu para o Arthur. Os olhos dela estavam vidrados, o rosto pálido, mas o corpo movia-se com precisão cirúrgica. Mamãe ajoelhou-se atrás do menino, encaixou os braços ao redor do pequeno tórax trêmulo e começou a manobrar aquela manobra que a mamãe chamava de manobra de Heimlich. Na verdade é manobra de Heimlich. Vamos, Arthur! Vamos, meu amor! Vamos, Arthur! Ela murmurava mais para si do que para ele. 1, 2, 3 vezes. E nada. E o silêncio começava a gritar dentro de nós. A vovó levou as mãos ao rosto, aos joelhos. O avental florido se molhou com lágrimas que caíam sem que ela percebesse. Vamos, Arthur! Respira! Respira! Minha mãe gritava, agora voz embargada, quase um soluço. Na quarta tentativa, um milagre. Na quarta tentativa da mamãe, um milagre. O som mais bonito que já se ouviu. Um pedaço do pudim quase inteiro, envolto em caramelo espesso, foi expelido com força, como se o próprio corpo dele, Arthur, tivesse gritado por vida. O pedaço caiu no chão. Arthur inspirou com força, um soluço alto, urgente, misturado com choro, tosse e aquele som desesperado de quem finalmente voltou à superfície. Depois de quase se afogar, o corpinho dele caiu mole, quase desmaiado, nos braços da minha mãe. Trêmulo, pálido, mas vivo, graças a Deus. E todos nós desabamos. Choramos juntos, mas agora de alívio. De pavor também, lógico, tudo se mistura, de impotência. Choramos como se o mundo tivesse ameaçado nos roubar o nosso caçulinha, o xodó da vovó. Eu havia perdido o meu posto como a mais velha. O Arthur havia ganho a tua posição. O choro veio dos adultos, dos jovens, até dos pequenos, sem nem saber direito por que choravam. Talvez por terem sentido, mesmo sem entender, o gosto do medo que passou por cima da gente como um vendaval. Vovó se ajoelhou no chão, bem ali ao lado da mesa, olhando fixamente no prato do menino. As lágrimas desciam em silêncio, traçando caminhos quentes pelas rugas do rosto. Ela não dizia nada. A vovó não se mexia, apenas tremia com as mãos sobre os joelhos, como quem tentava se manter inteira por força, enquanto tudo se partia por dentro. Me aproximei devagar. O chão parecia frio demais sob os meus pés. Me ajoelhei ao lado dela. Senti o frio do chão agora no joelho. Estendi os braços e a envolvi num abraço, sentindo o corpo pequeno e frágil, quase encolhido da vovó. Vó, a senhora não tem culpa, vó, de nada, vó. Vó, a senhora não tem culpa. Tenho sim. Tenho sim. Ela respondeu com a voz quase sumida, como se cada palavra lutasse contra um nó preso na garganta. Os olhos estavam úmidos, mas não focavam em nada.
Estavam presos em algum lugar do passado, ou talvez naquele instante congelado em que a colher entrou na boca do Arthur. Eu dei aquele pedaço para ele. Eu devia ter cortado um pedaço menor e ele, brincando, enfiou um pedação na boca. Devia ter avisado para ele mastigar devagar. A minha cauda hoje estava um pouco mais grossa do que deveria ter ficado. Eu sou culpada, sim. Esse menino sempre foi rápido demais, eu devia ter pensado. Vó, aconteceu. Ela chorava com culpa ancestral, de quem já viu filhos e netos crescerem, mas que naquele momento se sentia impotente como uma criança. Era a culpa da mãe, era a culpa da avó, de quem sente que falhou com a melhor coisa que ela fazia, que era o seu pudim. É o melhor pudim do mundo, o seu, vó. Mas quase matou meu neto. O pudim ficou ali, no centro da mesa, intocado, como um corpo que ninguém ousava tocar. A cauda escorria devagar pelas laterais do prato, como se também lamentassem, quer dizer, a cauda lamentasse o que tinha acontecido. Como se cada fio dourado carregasse um pedido de desculpa que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Então a alegria daquele domingo, antes, riso, cheiros de comida de domingo, tudo se dissolveu em silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia preencher cada canto da casa. Os brinquedos que antes faziam barulho no chão agora estavam quietos. A TV, alguém desligou com raiva. Até passarinho lá fora parecia ter se recolhido. Arthur ficou deitadinho no sofá, assustado, enrolado numa manta, porque até frio começou a fazer. Ainda ofegante, o peito subindo e descendo em respiração irregulares. A cabeça repousava no colo da mãe dele, que acariciava seus cabelos com as mãos trêmulas ainda. Ele não quis mais brincar, não quis mais sobremesa. Só pediu um copo d'água com a voz rouca, quase um sussurro. O rosto inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai saiu às pressas. Foi à farmácia buscar algo para o enjoo do Arthur. Saiu com os olhos perdidos e voltou minutos depois com a mesma expressão. O alívio de ter o neto salvo não apagava o peso do susto no rosto da minha avó. Minha mãe, enfermeira, permaneceu firme, mas só por fora. Ficou ali, segurando a mão da vovó. Calma, calma. A senhora sabe que não tem culpa nenhuma. Eu estou aqui. E disse com aquela serenidade que só ela sabia ter. Só não tem culpa. Aconteceu porque a gente se sente seguro demais aqui. Até as crianças. Mas isso é bom, entende? Ela respirou fundo. A gente só baixa a guarda onde se sente amado. Mas isso também exige cuidado. Vovó não respondeu. Apenas assentiu levemente com a cabeça, o olhar ainda preso, não mais no prato, mas na memória que se formava e que já começava a doer. Eu fui até a cozinha, lavei a travessa do pudim em silêncio. A água escorria pelas minhas mãos, como se lavasse também a minha alma. Cada gota do caramelo grudada parecia um peso, um lembrete, um arrependimento. Sequei a travessa com um pano de prato limpo, devagar, como a minha avó gostava. Cozinha exige paciência. Sabia que ela, minha avó, não conseguiria tocá-la tão cedo. Talvez nunca mais com o mesmo olhar. Na hora de ir embora, o dia já tinha se rendido ao entardecer. O céu era uma pintura pálida de tons alaranjados e vermelhos. E a luz amarelada
que entrava pela janela dava àquela sala um toque melancólico, como que se até o sol sentisse que aquele dia precisava acabar logo, de uma vez. Mas a vovó, antes de eu sair, me chamou num canto. A voz rouca, baixa, cansada. O rosto ainda manchado pelas lágrimas secas. Segurou a minha mão com firmeza. E seu toque, mesmo trêmulo, ainda era cheio de calor. Mirela, minha neta, disse com os olhos marejados. Você promete que você vai lembrar desse dia? Tá, eu prometo, vovó. Ela respirou fundo. A respiração arrastada de quem carrega o mundo no peito. Mas vai lembrar não pelo susto. Lembra dele porque foi um aviso. Que tudo pode mudar num instante. E a gente precisa olhar melhor, ouvir mais, ser mais presente. O amor não é só rir junto, é também prestar atenção. E ter paciência. E ter calma. Eu a abracei com toda a minha alma. A apertei forte. Senti o cheiro ainda do alho, do feijão, grudado em suas mãos calejadas. Cheiro familiar, de casa, de colo, de amor, de forma de cuidado. E respondi com a voz embargada e o coração apertado. Eu prometo, vó. Eu prometo e está prometido, vovó. A gente só não sabia. Que aquele dia era o último na vida da vovó. Depois que todos nós saímos, e que ela ficou como gostava de ficar, sozinha em sua casa. Depois de ter rezado o terço e ter se deitado, ela morreu com um terço cor-de-rosa nas mãos. Como não abriu nem porta e nem janela às 6 da manhã, como de costume, a vizinha Cecília nos telefonou por volta de 9 horas da manhã. Corremos lá. Cópia da chave todos tinham. E no que nós entramos, a cena mais triste desse mundo. A avó havia partido. A gente questionou muito, foi um susto. Foi tudo que ela passou, o coraçãozinho dela não suportou. Mas tem gente que diz não. A família da vovó toda morreu assim, sabe? Dormindo. É aquela parada súbita do coração. Mas isso aconteceu quando ela contava 88 anos de idade. O pudim da avó. A família ficou traumatizada. Ninguém mais tinha coragem de comer pudim. Ninguém mais. Ficou marcado. A história ficou marcada assim. Mas quando foi agora no último Natal, eu tive um sonho com a minha avó Vera. Ela me apareceu assim no sonho, com uma roupa branca, translúcida, parecia que tinha uma luz própria a roupa da avó. E ela veio para conversar comigo. Foi antes do Natal. Eu vi que havia uma lágrima, assim, no canto dos olhos da avó no sonho. Eu falei para ela: oi, vó, saudade, mas você tá chorando? Você tá triste?
Sabe por quê, Mirella? Porque eu preparei você para fazer o pudim perfeito. Te dei todas as dicas, passei toda a receita. E desde aquele dia, nunca mais, vocês nem comeram pudim. E eu queria que nesse Natal, além de todos os doces, você fizesse o pudim. Você me promete? Prometo, vó. Prometo. E eu fui para a cozinha com toda a calma, com toda a paciência. No dia 24 de dezembro, ali pelas 3 da tarde, me tranquei na cozinha e fiz exatamente como ela me ensinou. Detalhe por detalhe, do jeito que ela pediu que eu fizesse. Mexendo os ingredientes com as mãos, com muita leveza, não batia o ovo, eu só mexia uma colher de pau especialmente para isso. Não deixei formar uma bolha, deixei a massa descansar. Preparei a calda com todo carinho, sem deixar o açúcar queimar. Untei a forma do pudim desde o cone com o caramelo e deixei esfriar. Deixei o forno na temperatura exata. E na hora de colocar a massa na forma, eu coei na peneira para não ficar nem um pedacinho de ovo. Ah! E coloquei aquela pitadinha que ela me ensinou da baunilha para tirar qualquer resquício de cheiro de ovo. Deixei o tempo certo do cozimento, coloquei a água fervente na forma do banho-maria, coloquei na primeira prateleira do forno, não deixei a massa borbulhar. Todas as dicas anotadas nesse caderno, no qual agora estou olhando para te escrever tudo isso. E logo após a meia-noite, depois de termos ceado com a família, eu falei, gente, eu vou buscar na geladeira, porque hoje eu vou servir o pudim da vó Vero. Todo mundo me olhou. Todo mundo me olhou assim, assustado. Falei, é o pudim da vó Vero. O pudim perfeito. Os pedacinhos já estavam todos cortados. Era só retirá-los. Um pedacinho para cada um. E todo mundo, quando colocou assim a primeira colher daquele pudim na boca, fechou os olhos, como eu fechei. E nós sentimos a presença da avó ali. Sei lá, na hora me veio na cabeça e eu fui falando que esse pudim não sirva apenas como lembrança, mas como proteção. Porque até um pudim pode mudar tudo. E às vezes muda mesmo. Não a sobremesa em si, mas o jeito como a gente enxerga quem está do nosso lado. Como a gente escuta, como a gente cuida. Porque amar é, acima de tudo, prestar atenção. E nunca deixar o cuidado sair da mesa. Paciência é o que o mundo precisa. É o que o pessoal de Israel, do Irã, da faixa de Gaza, de Washington, da Rússia. É paciência que está faltando. É muita paciência. Se as coisas fossem feitas do jeito que a minha avó me ensinou como tem que fazer o pudim perfeito, com calma,
com paciência, tudo seria muito diferente. Sou a Mirela Aguiar Miguelin. É assim mesmo, viu, Paulinho? Com M no fim. Miguelin. A neta da vó Verônica, da vó Vero. Aquela que me ensinou um dia a fazer o pudim perfeito. Esse pudim que eu fiz no Natal, eu não posso dizer que seja igual ao da vó Vero, porque o dela era especial demais. Mas chegou perto. E se você fizer com todas as dicas que eu lhe dei, e principalmente com paciência, você vai chegar lá. Quero o comentário de todo mundo a partir de agora. Bolas a gente chutou aqui nesse portão. E olha a gente aqui, vai ser difícil. Olha os vasos da vovó sem água, que com tanto amor ela regava. E o cheirinho dela ainda está na casa. Um radinho de pilha que o vô toda a vida escutava. A caneca de café de lata toda enferrujada.